Por gentileza. Vamos continuar falando sobre charismata. Aí você pode dizer, pastor, o que é isso? Bom, na quarta passada nós iniciamos uma série de estudos falando sobre dons espirituais. E falamos sobre os charismata. Porque essa palavra é de origem grega e charismata significa dons de graça. Então, no grego, essa palavra está no plural. Vimos que os dons espirituais, e até mesmo estudando a origem da palavra, vem de charis. Charis é graça, charisma, dom, e charismata, dons espirituais. E nós vamos tentar, e eu elaborando essa série de estudos, tentei, Patrícia, responder algumas perguntas, ou melhor, tentei trazer resposta para algumas perguntas que vieram à minha mente. E o meu desejo, a minha oração, que ao longo dessa série de estudos, venhamos a identificar quais são os nossos dons espirituais, quais são os nossos charismata. Tem uma diferença, e domingo pela manhã eu vou falar sobre essa diferença, de dom do Espírito, batismo do Espírito, será que tem diferença? Aí já é uma pergunta, e plenitude do Espírito. Então, no sermão de domingo pela manhã, nós falaremos então sobre batismo no Espírito, dom do Espírito e, se der tempo, plenitude do Espírito. Mas, como está aí no slide, dons espirituais. Você sabe qual é o seu? Mais uma, Caio, por favor. E aí, é claro que a gente não precisa ficar preso a apenas essa definição. Mas trazendo essa definição, ela é importante a gente ter em mente para que toda vez que eu falar sobre dom espiritual ou dons espirituais, os irmãos terem ideia ou em mente que é o seguinte: é um presente de Deus, é a capacidade dada por Deus ao ser humano salvo por Cristo. Diferente de talentos, que nós já vimos a diferença, e eu não vou dizer para você, nem para os queridos que aqui estão, se os irmãos quiserem saber, dê uma olhada no culto da quarta-feira passada, mas dom espiritual é um presente de Deus, é a capacidade dada por Ele ao ser humano salvo por Cristo. Tenha em mente isso, por isso que está em destaque aqui em vermelho, para execução de uma tarefa específica. Também falamos na semana passada sobre diferença de dons e talentos. Falamos sobre quem concede os dons. E hoje nós continuaremos a falar para que servem os dons. Qual é a finalidade dos dons? É claro, Amanda, que quando eu apresento aqui algumas respostas para essa pergunta, para que servem os dons, não tenho a pretensão de esgotar o assunto. Seria, assim, algo extremamente pretensioso da minha parte falar, os dons servem para esses 4 tipos aqui. Não, mas eu acredito que esses 4 envolvem ou são bem abrangentes para que a gente entenda para que servem os dons. Porque esse presente, João, nos foi concedido, nos foi dado. E fiquem muito à vontade, em alguns momentos eu vou fazer aquelas minhas perguntas, dúvidas, perguntas ou acréscimos, para trazer aí a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu acréscimo. A você que está conosco online, talvez eu não consiga hoje responder, mas o Caio que está operando lá, não precisa de microfone, Caio, porque eles falam ali e eu vou transmitir no pessoal. A você que está conosco online, talvez eu não tenha condições de, hoje, essa pergunta chegar a mim e eu poder responder. Mas você enviando pelo chat, pelo Face, pelo Instagram ou pelo Zap, na semana que vem eu respondo. E é claro que eu não souber, eu vou dizer, vou estudar um pouquinho mais para poder responder aos queridos. Mas para que servem os dons? Aí, Caio, nós vimos duas finalidades aí para os dons na quarta passada. Passe aí, Caio, por favor. Primeiro, volte tudo, ele não está passo a passo, não? Os 2 primeiros, o primeiro e depois o segundo. Está tudo no slide só? Beleza, é porque eu estou vendo tudo ali no... Bom, os dons são dados pelo Espírito para o bem de todos. É importante que a gente tenha isso em mente. E a gente encontra respaldo bíblico no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7.
Também falamos que os dons são dados para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Né? A Bíblia vai dizer que tudo que venhamos a fazer, façamos para a glória de Deus. Aí hoje já entra mais duas respostas novas. E aí eu começo então as questões novas a partir do terceiro ponto. Os dons são para edificação e maturidade da igreja. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 10 ao verso 12. Nós vamos visitar alguns textos ao longo desse estudo. E em algum momento da nossa série de estudos, eu vou, já disse aos irmãos, que tem 4 passagens no Novo Testamento que falam sobre dons espirituais de forma muito mais direta, muito mais explícita. Aí alguns vão dizer, pastor, então, somando os dons aí, que estão nessas 4 passagens, temos aí em torno de 50 dons? Não, também entendo que não se limita a apenas 50, mas ali a gente tem o referencial. Então, ao longo da série de estudos, nós vamos visitar esses textos e vamos ver, por exemplo, a ideia de dom de profecia, né? Dom de línguas, que é uma coisa que, pelo menos na década de 90, né? Havia uma discussão muito grande, os debates nas rádios, eu lembro do debate na Melodia, tinha ali dom de línguas, e batismo com o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, qual é a compreensão? Então nós vamos ver isso ao longo dessa caminhada. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 14, do verso 10 ao verso 12. Esse texto aqui eu vou ler na nova versão transformadora, mas isso não quer dizer que a sua versão também não traga a ideia aí de edificação e maturidade da igreja. Diz assim, olha, há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendo o idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. Verso 12. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão tão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão. Aí, na maioria da versão de vocês, deve estar assim, para edificação da igreja toda. Então, o verso 12, ele fala de forma muito mais direta sobre para que serve os dons espirituais, para que serve os charismata, os dons de graça. Serve também para edificação e maturidade da igreja. E aí, queridos, quando a gente olha para o contexto em que esse texto nos é apresentado, Paulo está falando a uma igreja a qual ele investiu um tempo significativo. Paulo está falando, a irmã Solange, a uma igreja que ele gerou na sua segunda viagem missionária, que foi a igreja de Corinto. E aqueles irmãos, infelizmente, estavam se perdendo ou estavam distorcendo a compreensão de dons espirituais. Eles estavam perdendo de vista para que utilidade tinha os dons espirituais. Não é por acaso que Paulo, nessa mesma carta, irmã Patrícia, vai chamar aqueles irmãos de carnais e de crianças em Cristo. Veja lá 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Diz assim: eu vou ler também na nova versão transformadora. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou na maioria da versão dos irmãos está como a carnais, ou fossem criancinhas em Cristo, ou como fossem criancinhas em Cristo. O que a gente vê aqui? Que os dons
ao mesmo tempo em que levam a igreja à maturidade, ele também, quando Paulo aborda esse assunto, me leva a entender que os dons, eles são necessários para toda a igreja. Ou seja, todos os membros da igreja são necessários. Infelizmente, naquela igreja, essa distorção de que para que servia, justamente por eles não compreenderem corretamente, irmão Dalmi, isso mostrava o quê? Uma imaturidade. Então, quando a gente não conhece esse presente que nos foi dado e para que serve esse presente, e quando a gente começa a usar esse presente de forma equivocada, isso é sinal de imaturidade. Isso é sinal de carnalidade. Mas os dons são para quê? Para edificação e maturidade da igreja. Aí eu vou em outro texto, Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Me desculpem, mas a gente tem que ler esses textos, porque esses textos que vão para aquilo que eu estou falando. Diz assim, olha, verso 11 até o verso 14. Olha o que Paulo vai dizer. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o que, irmãos? O que está aí no verso 12? Edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Então, a ideia de deixarmos de ser criança e nos tornarmos adultos, nos tornarmos o quê? Maduros. Continua. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, irmãos, os dons espirituais não são dados para ajudar, confortar, fortalecer a nós mesmos. É claro que, de forma indireta, nós também estamos sendo beneficiados, que estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus. Então, isso também traz um benefício para nós. Mas, de forma muito direta, é importante que a gente tenha em mente que esse presente que nos foi dado, ou os presentes que nos foi dado, concedido, não são para nós mesmos, os receptores, mas para edificação e maturidade da igreja. Para que a igreja alcance, como Paulo diz aqui, a perfeita varonilidade. Para que a igreja seja maduro, para que não sejamos, como o verso 14 diz, como meninos. E aí é muito interessante que o apóstolo Paulo, e aí a gente volta lá para o texto de 1 Coríntios capítulo 12, ele fala que devemos buscar os melhores dons. Bom, aqui a gente precisa ter cuidado de como a gente entende isso. Porque se a gente trilhar pelo caminho se tem o melhor dom, tem o pior dom, pastor, o senhor não acabou de dizer que esses presentes são dados aí para edificação e maturidade. E será então que é possível Deus então ter filhos prediletos e dar um dom para o Ronaldo melhor do que um dom para o João? Não. E aí a gente precisa entender novamente o contexto em que Paulo está escrevendo. Uma dica, isso vai ser muito importante quando a gente falar sobre dom de línguas, nessa série de estudos. A carta de Paulo, principalmente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta que tem muita ironia. Paulo usa muito de ironia quando escreve aqueles seus irmãos, e eu diria filhos na fé.
A gente precisa entender que todos os dons são dados para edificação de cristãos, individualmente, ou seja, indiretamente, e diretamente, edificação da igreja como um todo. Mas quais seriam, irmão Dalmi, que é uma mente muito pensante, quais seriam os dons que mais edificam e mais trazem maturidade para a igreja? É nesse sentido, porque aqueles irmãos estavam brigando porque alguns tinham um tipo de dons e se achavam melhores que os outros. Isso, eles estavam distorcendo e se esquecendo da utilidade dos dons, para que realmente servir aquilo que Deus os presenteou. Só mais uma observação. Os dons, é claro que a gente falou, são concedidos por Deus, mas toda a Trindade está envolvida nisso. E os textos vão dizer isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João, quais seriam os dons que trazem melhor ou mais edificação e maturidade para a igreja? É uma pergunta para você refletir. Tem tudo a ver com você. Tudo a ver com a sua área de atuação. O que você falou? Ensino. Não é verdade? O que edifica um ser humano e que dá condições dele amadurecer não é o ensino. E quando eu falo ensino em várias áreas. A nossa vida, ela não tem base, porque a ideia de edificar é o quê? É ter uma base, certo, irmã Elisângela? Então, lá na criação da Gabi, a irmã deu uma base para ela. Ensinou algumas coisas que são basilares, são fundamentais. E em cima daqueles fundamentos, ela está se desenvolvendo. Hoje ela é uma adolescente, né? E está amadurecendo, mas tudo a partir de uma base. Então, João, os dons que Paulo diz que são melhores aí, são esses dons que promovem a edificação e maturidade da igreja. Esses dons estão ligados ao quê? Ao ensino. Os dons de ensino contribuem mais para a edificação da igreja, porque nada edifica mais os irmãos e os cristãos do que a verdade de Deus. Então é nesse sentido. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Amanda, que está aí sem piscar, tá tranquilo? Alguém aí fale agora ou daqui a pouco, não precisa se calar para sempre. Vejamos então o texto, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 29 ao 31. E aí eu vou ler na nova versão transformadora esses textos. Esses três textos. 3 versos, melhor dizendo. 1 Coríntios 12, a partir do verso 29. Paulo vai começar com uma série de perguntas. Somos todos apóstolos? E aí é uma pergunta, será que existe ainda hoje o dom do apostolado, o dom de profecia? Só para deixar os irmãos curiosos. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Então, uma série de perguntas nesses 2 versos, o verso 29 e 30. Aí, o verso 31, por isso que eu fiz questão de ler na versão transformadora. Por quê? A versão transformadora, e o Caio vai projetar ali o verso 31, nos dá a dimensão dessa ideia dos melhores dons. Por isso que não seria talvez a melhor tradução, irmã Luciana, melhores dons, mas dons mais úteis. Porque o que diz o texto? Obrigado, hein, Caio? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Essa é a ideia de melhores dons. Por que os dons mais úteis? Porque eles promovem edificação e maturidade da igreja. Diferente dos outros dons.
que são importantes, mas não promovem tanto quanto os dons de ensino. Aí diz, olha, agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí é muito interessante que a gente pula para um outro capítulo. Tenha aí esse verso 31 em mente, porque a gente volta nele. Mas eu gostaria de encerrar esse ponto. Volte lá, Caio. Para que servem os dons? Os dons são para edificação e amadurecimento da igreja. E a ideia de melhores dons seria, talvez, a melhor tradução, ou para melhor compreensão, os dons mais úteis para edificação e maturidade da igreja. Então, os dons são para edificação e maturidade da igreja. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Às vezes esse silêncio assim, ele é tenebroso, né? Porque ou os irmãos entenderam tudo, ou os irmãos não entenderam nada e estão com vergonha de perguntar. Mas eu sei que os irmãos não se sentem acanhados em perguntar, então eu acredito que entenderam pelo menos o que eu quis transmitir. Quarto, para que servem os dons? Os dons são para... Aí os irmãos vão falar assim, pastor, mas isso é uma obviedade. O senhor está falando algo óbvio. Mas existem coisas que são óbvias e nem sempre a gente coloca em prática. Os dons são para serem usados fielmente em amor. Se a gente recebeu esse presente de Deus, os charismata, os dons de graça, Deus deseja que a gente use. E use de forma fiel e em amor. Aí eu separei essa sentença. Então, os dons são para serem usados fielmente. E aí a gente vai ler um texto. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Por favor. Diz assim. Ora, 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer, nós, despenseiros, é que cada um seja encontrado fiel. O que se requer dos despenseiros, dos encarregados, dos administradores que somos nós, que recebemos os charismata de Deus, é que cada um seja encontrado fiel. E aí, irmã Amanda, sabe o que me veio à mente? Não sei se a irmã vai concordar. Mas se há uma expectativa de Deus para conosco, que venhamos a usar fielmente os dons que recebemos, quando nós não usamos aquilo que nos foi confiado, isso então é uma demonstração de infidelidade. Não é verdade? Porque não estamos usando. Alguém diz assim, olha, gostaria que você usasse isso aqui. Como bom despenseiro, você precisa usar isso aqui. Eu estou te dando para você usar. Quando não usamos, nós estamos sendo infiéis. E aí, João, automaticamente, trazendo prejuízo para a obra de Deus. Trazendo prejuízo para a igreja, trazendo prejuízo para o corpo de Cristo. Porque Paulo, e a gente vai ver esse texto, Paulo faz até os membros falarem, né? A igreja, que somos nós, não é comparada como o corpo de Cristo. Então, irmãos, os dons são para serem usados fielmente. Ter um dom é ter uma grande responsabilidade no reino. É colocar esse dom, essa capacidade a serviço de Deus e da comunidade. E é claro que os nossos dons não apenas se limitam a serem utilizados no reino ou na comunidade, mas nos lugares onde estamos inseridos. Então, esse é o desejo de Deus. Não usar o dom fielmente é uma mostra de infidelidade.
Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, né, principalmente a partir do verso 14, ele vai falar da importância de cada membro do corpo de Cristo. Ele vai dizer que cada membro deve ocupar o seu espaço sem buscar a primazia, sem buscar querer o engrandecimento. Mas isso eu falo daqui a pouco como um alerta, como um cuidado. Dúvidas, perguntas, acréscimos? A ideia de os dons servem para serem usados, ou são para serem usados fielmente? Aí eu acrescento, em amor. Lembra 1 Coríntios 12, 31? Nós lemos há pouco, no outro ponto. Vou voltar nele. Caio, volta lá naquele texto. Na NVT, por gentileza. Porque diz o seguinte. E aí, eu fico com a segunda parte desse verso. Diz assim. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Nós já vimos quais são os dons mais úteis. São aqueles que contribuem diretamente para a edificação e maturidade da igreja. Agora, a segunda parte. Olha o que Paulo vai dizer. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Aí, Paulo, entre 2 capítulos que falam sobre dons, ele faz a inserção de um capítulo que fala sobre o quê? 1 Coríntios 13. Sobre amor. Então, os dons são para serem usados fielmente em amor. Aí, queridos, sem amor, todos os dons perdem o seu valor. Não importa quão espetaculares, quão miraculosos, quão extraordinários eles sejam. Por isso que o capítulo 13 da carta aos Coríntios, da primeira carta, ela não está por acaso aí, esse capítulo, melhor dizendo, não está por acaso. E aí, Paulo termina um capítulo, e é claro, aqui alguém vai falar assim, pastor, mas os capítulos e versículos da Bíblia foram inseridos posteriormente para melhor compreensão. Perfeito. Mas percebam a questão lógica de Paulo. Ele termina um tema, mas linkando com outro tema. Porque depois, no capítulo 14, ele volta a falar de dons. Mas ele faz um intervalo. Porque Paulo entendia que sem amor, todos os dons, ou tudo aquilo que nos propomos a fazer no reino de Deus, para o reino de Deus, não tem valor. Ele vai dizer isso de forma muito clara. Por quê? Sabe por quê, irmã Elisângela? Porque dentre algumas coisas que estava faltando naquela comunidade, era o amor. Aquela comunidade, tudo indica que era rica em dons. Eles entendiam, compreendiam. É claro que tinha um grupo que estava ali entendendo que existia um dom que trazia primazia. Paulo desconstrói isso. Mas, naquela igreja, quando a gente lê o histórico, uma igreja com divisão, uma igreja em que, por exemplo, na celebração da ceia, um momento ímpar, porque o nome já diz celebração, um momento de celebrar, um chegava, comia, o outro não comia, um egoísmo. Havia ausência de amor. E aí Paulo não se preocupa em definir o que é amor, mas ele vai mostrar o que o amor faz. Principalmente, se eu não me engano, depois do verso 3 ou verso 4. Mas eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Veja aí. Olha o que Paulo vai dizer. Diz assim. Ainda que eu fale a língua dos homens, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Olha o verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor,
nada serei. E ainda, que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, os dons que nos são dados para edificação e maturidade da igreja, para abençoar vidas e automaticamente nós sermos abençoados ou somos abençoados como receptores, eles devem ser exercidos com amor. Dons e amor andam juntos. Não tem como se separar, não tem como dividir. Ah, não, fulano tem vários dons espirituais, mas não é amoroso. Não, andam juntos. Por isso que os dons devem ser usados fielmente e em amor. Aí fechamos então. Pelo menos eu entendo que apresentando essas 4 respostas aí a uma pergunta, né? Para que servem os dons? São dados pelo Espírito para o bem de todos, são dados para a glória de Deus, são para a edificação e maturidade da igreja e são para serem usados fielmente e em amor. E por último, então, a última lição, olhando e pensando sobre os dons espirituais são dons da soberania de Deus. Então, os dons espirituais são dons da soberania de Deus. Ou são charismata da soberania de Deus. Por quê? É Deus que dá de acordo com a vontade dele. Veja lá a primeira, ou melhor, Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Me acompanhe nesses 6 versos, por favor. E é muito interessante a figura que Paulo usa aí de Cristo, como um comandante de batalha que está à frente. Não sei se você já percebeu aí, mas veja aí. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. E diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, ou da generosidade de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo apresenta Cristo aí, e o Cristo glorificado, né? Então, aquele que morreu e ressuscitou, e agora com o seu corpo glorificado, como um comandante vitorioso, que pega então aqueles cativos, que o texto diz, e lidera essa multidão de cativos que agora são libertos em Cristo. E o que ele faz? Sai distribuindo, irmã Patrícia, os despojos da batalha. Sai distribuindo os presentes. Sai distribuindo os charismata. E não foi isso que aconteceu conosco? Nós estávamos aprisionados em nossos pecados e condenados a viver eternamente longe de Deus, e vem Cristo em nossa vida. E aí pega a nós que éramos cativos, e em Cristo, por Cristo e através de Cristo somos libertos. E aí nos solta. E não apenas isso, que já é o presente, que é o charis, que é a graça, favor imerecido de Deus. O que ele faz? Ainda concede presente, concede os dons. Como diz aqui o verso 8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo
o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí, esses dons ou esses presentes são de graça. E a distribuição é soberana. Nós falamos num texto em Atos dos Apóstolos que Simão, o mágico, vendo lá os apóstolos, né, agindo e cheios de dons do Espírito Santo, e ele pede então aquilo, e ele vai ouvir, olha, isso aí não se compra, Simão. Isso aí não se compra. Isso aí é distribuído gratuitamente por Deus, de acordo com a sua vontade. Por isso que os dons espirituais são presentes ou são dons da soberania de Deus. Aí só mais um texto para a gente reforçar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, por favor. E pare aí, porque nós vamos ver alguns versos desse texto, desse capítulo. Já trilhando para o final. Diz assim, olha. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, esse comandante que então levou cativo aquele que estava no cativeiro, tomou o cativo e o libertou, ele começa a distribuir como lhe apraz, individualmente. Então, isso só tem a reforçar que os dons espirituais são dons da soberania de Deus. A partilha dos dons não depende da nossa vontade, mas da vontade graciosa e soberana do próprio Espírito Santo. Por isso que não há nenhuma justificativa para trilharmos por dois caminhos. E aí é o que devemos ter cuidado, porque infelizmente a igreja de Corinto estava trilhando por esses caminhos. Quais são os caminhos? O caminho da inveja e o caminho da arrogância. Aí vale ressaltar dois cuidados que precisamos ter quando compreendemos qual é o nosso dom, entendemos que Deus quer nos usar, entendemos que esse dom foi Deus que nos deu, de acordo com a sua vontade, porque Ele é soberano, mas isso não é motivo, primeiro, para autodesprezo. Aí veja lá 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 15. Esse texto é muito interessante porque a gente às vezes lê a Bíblia e não se permite achar engraçado algumas coisas, como se isso fosse pecado. Mas você já imaginou, por exemplo, a sua orelha falando, o seu olho também falando, partes do seu corpo humano falando? É isso que Paulo está apresentando de uma forma muito didática, eu diria divertida, para aquela igreja. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Verso 15. E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Aí, verso 17. Se o corpo fosse todo olho, como vocês ouviriam? E se o corpo fosse toda orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Assim, ou melhor, isso não é uma pergunta, né? O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter na compreensão dos dons espirituais é não cairmos na armadilha do autodesprezo. Ah, mas eu não tenho o dom que o irmão Dalmi tem. Ah, mas eu não tenho o dom que a irmã Solange tem. Ah, não, o meu dom é inferior aos outros. Não. Todos são importantes. Aí, há uma outra armadilha que vai para o outro extremo. O cuidado
com relação a autodesprezo, me achar inferior porque não tem aquele dom. Mas também, o outro extremo é o quê? A autoglorificação. Ah, eu tenho, irmã Amanda. A irmã não tem esse dom aí, não. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Autoglorificação. Alguns estavam achando-se mais superiores porque receberam alguns dons que os outros não receberam. E provavelmente tinha gente lá trilhando pela armadilha e caindo na armadilha do autodesprezo. Realmente. Poxa, meu dom é caidinho. O dom do irmão Ronaldo que é uma bênção. Não. Veja do verso 21 ao verso 26. E eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim, olha. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então, às vezes a pessoa olha assim, no corpo de Cristo é o pé, fala, poxa, esse pezinho é ruim, é feio, né? Aquela unhinha ali, encravada, é menos importante ou é mais importante? Aí o verso 22. Ao contrário, olha só como Paulo, ele coloca as coisas muito claras. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem, Paulo não diz que são mais fracas, que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção, porque a tendência é aquelas partes que recebem menos atenção acharem-se inferiores, ou as pessoas acharem que são melhores. Verso 25. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Verso 26. Se uma parte sofre, todas as outras partes sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com elas se alegram. Sabe, irmãos, no reino de Deus, no corpo de Cristo, na noiva de Cristo, na igreja de Cristo, não há lugar para gente arrogante. Não há lugar para autoglorificação. Se tem alguém que deve ser glorificado, é o Senhor. Então, esses dons espirituais que nos são dados de acordo com a vontade de Deus, a soberania de Deus, eles devem ser vistos como uma bênção. E aí a gente não deve achar que, por ter um determinado dom que o irmão não tem, que a gente é inferior. Mas também a gente deve tomar o cuidado, não é porque a gente tem um determinado dom que o outro irmão não tem, que nós nos tornamos superiores. Aí, para finalizar, Caio, vai lá. Mais uma. O autodesprezo diz, eu não sirvo para nada. A igreja não precisa de mim. Não caia nessa armadilha. A autoglorificação, Caio, diz o quê? Você não serve para nada. A igreja não precisa de você, porque eu estou aqui, poderia acrescentar. Agora, o que a voz de Deus diz? Vocês precisam um do outro, ou nós precisamos uns dos outros. Lembram aquela série de mensagens que eu fiz? Uns aos outros? É isso. Nós precisamos uns dos outros. Era o que a igreja de Corinto precisava aprender e praticar. E aí, os dons espirituais são dons da soberania de Deus. E a gente finaliza só relembrando, para que servem os dons? Os dons são dados
pelo Espírito para o bem de todos. Os dons são dados para a glória de Deus. Os dons são dados para edificação e maturidade da igreja. Os dons são dados para serem usados fielmente em amor. E os dons são presentes vindos de Deus, que é soberano. Então, tenhamos isso em mente e cuidado com essas duas armadilhas: autodesprezo e a autoglorificação. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Fale, Amanda. Uhum. Quando a gente não usa os dons, a gente não está trilhando pelo caminho da infidelidade, foi essa parte? Porque eles são nos dados fielmente, né? Eles são dados para serem usados fielmente em amor, né? Então, se a gente tem, ele deu, ele deseja que a gente use. Se a gente não usa, de alguma forma a gente está indiretamente trilhando pelo caminho da infidelidade. É só uma questão de ordem lógica. Não, que isso, fica à vontade. Aham, 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 uhum. Então, Amanda, tem uma coisa boa que, primeiro, começo pela questão da cobrança, de você se permitir ser usada. Mas tem uma questão que a gente poderia dizer que você está de licença médica, ou estava de licença médica, por uma questão de saúde. E também, Amanda, quando você fala sobre igreja, é importante porque, às vezes, na minha fala, eu deixo a entender, e eu quero fazer essa observação, e a sua fala me ajuda a fazer essa observação, que não necessariamente, irmãos, os nossos dons, o que eu tenho entendido e compreendido, eles só serão aplicados na igreja ou na comunidade. Por quê? Quando a gente se propõe a fazer parte do reino de Deus, o reino de Deus, ele não se limita a apenas esse momento aqui. Aqui também é reino de Deus, mas quando, por exemplo, o evangelismo, o dom de evangelismo, né? A gente precisa ir lá fora, né? É perigoso que a gente fale assim: pastor, eu não tenho o dom de evangelizar, então não vou evangelizar. Não, não é isso. E não te li por isso, nós vamos falar. Mas eu acredito, Amanda, que ao longo da sua jornada, você, mesmo sem perceber de forma tão clara, explícita, desenvolveu os seus dons também abençoando outras vidas. Isso é possível. Não apenas nos limitemos a esse ambiente aqui, a esse espaço, tá bom? Uhum, uhum. Mas é um processo, né? Você está vivenciando o processo de readaptação,
acomodação ali para poder melhor servir. Mas o que é importante é que você não está parada. Você está em movimento e está em busca. Por exemplo, o fato dos irmãos estarem aqui hoje se propondo a investir um tempo da vida de vocês, que quando a gente é adulto, que a gente entende que tempo vale ouro, né? Quando a gente é criança, tempo vale ouro. Porque, né, criança tem as suas obrigações, mas não tem tanto quanto adulto. Às vezes, para a gente conseguir 1 hora durante uma noite, é um desafio. Tempo vale ouro. Então, o fato até mesmo de vocês, né, se proporem a estar investindo um tempo aqui para cultuar ao Senhor, estar absorvendo informações que vão ser úteis em prol do reino, já está desenvolvendo os seus dons, porque os dons eles são desenvolvidos. A gente vai chegar nisso um pouquinho mais à frente, para deixar o seu coração em paz. Em linhas gerais, continue, você está caminhando bem. Eu entendo que você está caminhando bem, tá? Então, fique com o seu coração em paz e conte com a gente, tá bom? Patrícia? Aham. Aham. Boa pergunta, irmã Patrícia. Isso até foi nos apresentado na quarta passada. Vocês vão ver, e aí eu vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque ao longo dos próximos estudos isso vai aparecer de forma mais clara e até melhor organizada. Que existem dons que alguns vão dizer que são dons de manifestação, que eles acontecem em determinado momento para uma determinada ocasião, tá? Mas existem outros dons que alguns vão classificar, e a classificação depende muito de cada autor, que são dons motivacionais, que estão com você e vão sendo desenvolvidos e você vai utilizando. Então, se for um dom motivacional, ele está aí, só está adormecido. Mas existem outros dons de manifestação. Por exemplo, alguém fala assim, dons de cura. Desde já, quero crer que entendo que há possibilidade de Deus capacitar o João, e o João vai na casa de alguém, vai no leito de hospital e ora, e aquela pessoa é curada. Poder de Deus. Mas e depois? Esses dons, João não consegue curar mais, ou o Espírito Santo não consegue curar mais. Não é que não consegue. Não há mais essa experiência. O que aconteceu? Foi para aquele momento, para aquela situação. Que aí, o que algumas pessoas chamam, eu não sei ainda se vou usar essa terminologia. Estou pensando, mas são os dons de manifestação. Assim como eu disse da experiência da língua, dos idiomas, de uma missionária que estava em um determinado local e aí ela começou a se comunicar com as pessoas e ela não conhecia, nunca tinha estudado aquele idioma e ela se fazia entendido e ela entendia o que eles diziam, mas foi para aquele momento, diante daquela situação, depois ela não teve mais. Hã? Também, também Pentecostes, né? Sim, eu acredito que dificilmente temos só um dom espiritual. E aí, quando a gente vai ver, eu acredito que temos alguns dons espirituais. Mas o fato é que o nosso comandante, o Cristo glorificado, pelo menos deu um presentezinho para cada um. Pelo menos um charismata, ou os charismata, ou charisma, né? Que seria dom. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Pode elaborar e semana que vem vocês trazem, tá? E aí é bom porque isso vai me norteando. Eu já sei que talvez eu precise já adentrar no tema já. Eu talvez semana que vem falaria sobre línguas, né? Mas aí tento encaixar dentro de línguas a ideia dos dons motivacionais e os dons de manifestação. Uhum. Sim, sim.
Para nossa edificação, sim, Paulo vai dizer. Mas aí entra a questão da ironia, por isso que é importante a gente compreender aquele texto melhor. Por isso que quando o Paulo fala, né? Esse aí só está edificando vocês. Mas até que ponto Paulo não usa de ironia? Por isso que Paulo fala dos melhores dons. Aí por isso que eu já fiz questão de antecipar. Qual a ideia de melhores dons? Os dons mais úteis. E o que seriam os mais úteis? Já que eles querem buscar, né? Já que vocês querem buscar, busquem os mais úteis, então, em vez de buscar aquele que traz edificação só para vocês, né? Então, aí vocês já começaram a ter uma ideia de onde a gente vai chegando aí, tá? Bom, eu convido os irmãos a se colocarem de pé, agradeço aí a participação, nós vamos orar, pedindo a Deus que continue nos abençoando, nos dando compreensão, a iluminação, né, do Espírito Santo. Então, até mesmo algumas terminologias, a inspiração, revelação e iluminação. Então, iluminação é quando o Espírito Santo nos capacita a melhor entendermos um texto sagrado. Então, não estamos mais na época da revelação, porque até mesmo algumas terminologias, elas foram tomadas da Bíblia, mas se a gente pegar o sentido original, está distorcido, né? Então, hoje a profecia, então vou profetizar sobre a sua vida. Então, fala de alguma coisa vindoura. Será que é isso mesmo? Profecia, a palavra quer dizer? Revelação, né? Vou falar sobre algo vindouro. Será? Então, são questões que a gente vai ver ao longo da nossa caminhada. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E lhe pedimos que o Senhor, a cada dia mais, nos ilumine através da ação do teu Santo Espírito, para melhor compreendermos a tua palavra. Mas não apenas compreendermos, mas podermos colocar em prática também essa palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado pelo dom, pelo menos um presente o Senhor nos concedeu. Eu acredito que o Senhor concede aos teus filhos e filhas alguns dons. E muito obrigado pelos teus dons. Nos ajude a usá-los fielmente e em amor, sempre em amor. Que não haja em nós o sentimento de autodesprezo e muito menos de autoglorificação. Nos abençoe no restante dessa semana, abençoe os nossos familiares. Aos que aqui estão, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço por tudo. Te agradeço também pelos recursos aqui depositados